Corações, eu gostaria de compartilhá-la convosco. Palavra esta que se encontra lá no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo de número 130, por favor. Nós leremos nesta noite o Salmo conhecido como Salmo dos Degraus, e também denominado Salmo das Peregrinações. Eram aqueles salmos que o povo judeu cantava, entoava ao nome do Senhor quando eles estavam indo em direção a Jerusalém. Salmo de número 130, a partir do verso de número 1. Os judeus entoavam esse salmo rumo à casa de Deus, porque eles entendiam que o culto não começava no templo, o culto não começava no tabernáculo, o culto começava durante o dia, na preparação para estar na casa de Deus. A nossa vida deve ser um culto diário, porque a Bíblia chama o nosso corpo de templo do Espírito Santo. Todos os dias desse templo deve existir um culto. E por que deve existir um culto? Nós saberemos a partir da leitura deste Salmo de número 130. Eu lerei todo este Salmo porque ele é curtinho e é de fácil interpretação e leitura. Verso 1 diz assim: nas profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Porém, contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma aguarda ao Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Você pode dizer amém? Tome seu assento, por gentileza, e queiram me prestar alguns minutos de vossa atenção. Meus amados irmãos, a pessoa que escreveu este salmo estava incomodado. Ele não estava incomodado com os pecados de outrem, com os pecados alheios. Ele estava incomodado com seus próprios pecados. O cristianismo verdadeiro, a rendição verdadeira ao Senhor, começa a partir do momento em que nós nos importamos com a nossa vida espiritual, com o estado dela em Deus ou fora de Deus. Há muitas pessoas que estão preocupadas com o pecado de A, de B ou de C, mas com os próprios pecados não se preocupa. E a verdade é que o pecado dos outros não irá nos levar para o inferno. O que pode nos levar ao inferno e à perca da salvação são os nossos pecados. E este que escreve este salmo estava preocupado com os seus pecados, com os seus erros, com suas faltas, com as suas iniquidades, porque ele entende que o pecado é aquilo que faz separação entre Deus e o seu povo. Livro de Isaías, capítulo 56,
já nos diz que a nossa oração não é ouvida por Deus quando nossos pecados fazem separação entre nós e Ele, e a sua mão não opera quando os nossos pecados estão sendo uma barreira entre nós e o nosso Deus. E é definitivamente o Salmo de número 130 uma resposta para aqueles que estão procurando um perdão em Deus, para aqueles que não querem perder a comunhão com o Senhor. E aqui nós encontramos uma verdadeira receita daquele que quer manter contato com Deus, que quer cultuá-lo, fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo e pôr para fora toda essa sujeira chamada pecado. E no primeiro item que eu consegui observar a partir da leitura atenta do Salmo de número 130, a partir desta perspectiva, numa pergunta que se encaixa dentro desta visão de pecado, de querer estar próximo de Deus e de expulsar de dentro de si a iniquidade e o erro. O primeiro passo para ser perdoado, descrito neste salmo, era admitir que somos pecadores. Veja por gentileza o verso de número 1, que diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Se você atentamente ler os versículos que seguem o primeiro versículo, você há de perceber comigo que estas profundezas aqui, que normalmente se aplicavam ao fundo do mar, ao fundo do oceano, se aplica ao tremendal de lama que o pecado deixou a alma deste salmista. A alma dele está angustiada, ele está entristecido, porque quebrou a lei do Senhor, porque quebrou a comunhão com Deus. E o pecado leva-o para as profundezas, leva-o para o sótão escuro, para o porão escuro, aliás, tirando ele da presença do Senhor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Eu sei que nós encontramos muitos livros de filosofia, e alguns deles, ditos sábios, chegam até mesmo a negar a existência do pecado, dizendo que o pecado nada mais é do que uma invencionice do homem para pôr cabresto nos demais homens, para tornar os demais homens seus servos, seus lacaios. Todavia, quando lemos a Bíblia, percebemos que o pecado é uma certeza, na verdade, algo real. Assim como Deus é real, como o céu é real, como o inferno é real, como Satanás é real, o pecado é uma verdade. Ele existe e ele devasta a vida humana, ele destrói, ele massacra, ele angustia a alma, ele nos tira da presença daquele que é a fonte da vida. E Deus diz: aquele que peca me aborrece e ama a morte. Ou seja, no pecado está a morte, no pecado está a tristeza, no pecado está as doenças, no pecado está as derrotas, no pecado está toda a podridão possível que pode nos afastar da luz divina. E o primeiro passo que esse salmista nos apresenta para sermos perdoados é não negarmos o pecado, é confessarmos e dizermos: não, há pecado em mim, há falha em mim, há erro em mim, vou apenas enganar e merecer, eu sou também um pecador. Está escrito aqui um abismo, e o pecado nos leva para o abismo moral, o abismo da alma, o abismo da tristeza, da angústia, e por fim, a conclusão é o abismo do lago de fogo. O pecado nos arrasta para baixo. Ele entende a partir do verso 1 que a condição espiritual dele não é boa.
ele está atormentado, sua alma está em frangalhos, ele está totalmente entristecido. E a pergunta que nós poderíamos responder aqui em primeiro lugar para ser perdoado seria admitir seus erros. João diz que se nós negarmos que temos pecados, fazemos-nos mentirosos e a verdade de Cristo não habita em nós. Nós temos pecados, nós temos falhas e precisamos nos preocupar mais com os nossos pecados de estimação do que com os pecados alheios. E repito, são os nossos pecados que podem nos levar para o inferno, não os pecados dos outros. Dada aí a importância de nós admitirmos que nós temos pecados. Em cima desta visão, nós poderíamos também afirmar aqui que só se preocupa quem teme. Se ele está preocupado com a sua condição diante de Deus, e ele quer ser perdoado por Deus, é porque ele teme a presença de Deus, é porque ele teme ao Senhor. Muita gente hoje está preocupada, pensando, talvez eu tenha blasfemado contra o Espírito Santo em algum momento, e não há mais perdão para mim. Muita gente tem esse tipo de pensamento, porque alguma vez eu pensei algo errado sobre o Espírito Santo, veio ideia errada na minha mente, alguém falou algo sobre o Espírito Santo, eu ouvi aquilo, e eu pensei uma coisa completamente errada, maliciosa, e talvez eu tenha blasfemado quando o Espírito Santo diz, não, se você se preocupa ainda com seus erros, com as suas falhas, significa que você ainda pode ser perdoado por Cristo Jesus, porque quem blasfemou contra o Espírito Santo não se preocupa mais com o perdão, não se preocupa mais em orar, não se preocupa mais em buscar o Senhor, está nem aí para Deus, para a sua lei, para o Evangelho, para os seus caminhos. Mas se você ainda se preocupa com as suas falhas, com a sua condição diante de Deus, é porque você ainda teme ao Senhor no profundo de tua alma e do teu coração, ainda há temor. Só que você está preocupado, não? Eu admito, eu estou na profundeza do pecado, eu estou no lamaçal, eu confesso, eu admito que eu tenho pecado primeiramente. Eu digo, eu tenho pecado, eu tenho falha, eu errei, eu pequei, eu falhei. É como o filho próximo que chega diante do pai e diz, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos seus escravos. Ele diz, eu tenho pecado, eu tenho falha. Em primeiro lugar, você precisa admitir, eu preciso admitir, eu tenho pecado, eu tenho falha. E o homem em pecado é semelhante a um carro desalinhado. Você já prestou atenção no carro desalinhado? O que acontece com ele? Se você está no caminho reto e você deixa o volante, se ele estiver desalinhado, o que acontece? Ele sai do caminho. Ele pende para a direita ou pende para a esquerda, porque está com desalinhamento. O homem em pecado, ele não pode ser deixado à sua própria sorte. O homem sem o perdão de Deus é como um carro desalinhado. Ele vai sempre pender para o pecado, ou para lá ou para cá. Ele não anda reto, ele não anda corretamente. Ele sempre vai pender para lá ou para cá. Ele não é justo, ele não tem uma direção correta. Por isso, na nossa alma é necessário haver um motorista chamado Espírito Santo de Deus, que irá nos guiar pelo caminho correto. Se o Espírito Santo deixar os volantes de nossa vida, nós somos como esse carro, nós vamos para lá, nós vamos para cá. Mas se o Espírito Santo que está no governo, que está na direção, esse carro vai nessa estrada chamada Palavra de Deus, e vai chegar na cidade santa, Jerusalém celestial. Nós iremos chegar ao nosso destino, e congestionamento não irá nos parar, desalinhamento não irá nos parar, assalto do diabo não vai nos parar. Iremos chegar na nossa casa. A nossa casa não é aqui, nossa cidade não é aqui, nossa pátria não é o Brasil, a nossa casa é no céu de glória, e nós iremos alcançar um dia. Você vai chegar lá, tua casa vai chegar lá. O diabo vai pedir você de alcançar de Deus a salvação plena. Nosso carro tem alguém que
guia chamado Jesus Cristo. Mas para que ele continue guiando, primeiro, admitir que tem pecado, admitir que é desalinhado, admitir que não é correto. Segundo, se nós quisermos sermos perdoados, nós precisamos confessar o pecado. Verso 2: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Escuta a minha voz. Ele quer que Deus ouça o que ele vai falar, ele vai confessar. Primeiro, admitir que tem pecado. Segundo, confessar o pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz que aquele que encobre seu pecado nunca prosperará. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. É necessário confessar e dizer para o Senhor: meu Pai, eu errei. Aquela mulher gritou comigo, me deu vontade de pegar no pescocinho dela e apertando assim, até ela ficar branca e sendo esganada. É necessário confessar: ó Senhor, me deu vontade de pegar a neve e dar na cabeça daquele homem, um homem infeliz, um homem desgraçado. É necessário confessar. Senhor, me deu vontade de pegar fulano pelos colarinhos, esfregar a fuça dele assim no chão. É necessário confessar, falar com Deus: Deus, eu pensei o que eu não devia, eu pequei no que eu não devia, eu fui onde não devia, eu falei o que não devia falar. Deus, me perdoa, porque eu sei que isso faz mal à minha alma, porque eu sei que o pecado me afasta de ti, porque eu sei que eu só vou entrar no céu e ter comunhão contigo. Perdoa a minha mente, perdoa os meus passos, perdoa a minha alma, perdoa as minhas palavras, perdoa as minhas atitudes. Lava, Senhor. E o Senhor faz um chamado dizendo: vinde a mim, todos vocês, mesmo que vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, intensos como carmesim veia, e eu chamarei mais brancos do que a neve, mais brancos do que a alva lã. Tem perdão para quem admite e confessa o pecado. Confessa diante de Deus. Fale com Ele. Fique diante dele, se prostre, rasgue a alma, fale: Deus, me perdoa. Porque o pecado é como um lixo dentro de nós. Permitam-me esta ilustração. Vocês já viram o lixeiro entrar na casa de alguém, pegar o lixo e colocar no caminhão? Quem tem que pegar o lixo e pôr para fora é quem? É o residente, é o dono da casa. Pega o lixo, coloca no latão, ensaca e põe para fora, para que o caminhão passe, o lixeiro pega o lixo e leva. Assim também funciona o mundo espiritual. Nós temos um lixo chamado pecado, que se acumula. O que acontece quando acumula o lixo e você não joga fora? Rato, barata, moscas, vermes, fede. Isso atrai o quê? Doenças. O pecado é assim também. Se nós acumulamos o pecado e não confessamos, ele vai crescendo, crescendo, ao ponto de nós ficarmos doentes espiritualmente. E isso atrai todo tipo de coisa imunda, todo tipo de coisa rara. Entenda-se aqui, ratos, baratas, ou vermes como espíritos malignos, espíritos ruins que se atraem pelo cheiro do pecado, pelo fedor do pecado, e vai se acumulando, e vai enchendo. Meu Deus, é muito triste quando nós vemos nas reportagens aqueles casos de pessoas acumuladoras que enchem um cômodo inteiro de lixo. A casa está completamente lotada de lixo, e na alma de muita gente está assim também. Está lotada de pecado até a boca. E não põe para fora.
e não confessa diante de Cristo, e não fala. Nós precisamos falar, pegar as sacolas de lixo de nossa alma e pormos para fora, para que o Espírito Santo possa levá-las para bem longe de nós. Esse gesto de pegar o lixo em casa e pôr para fora, ensacando-os, é um gesto de pedir perdão ao Senhor e deixar o Senhor levar toda essa sujeira para longe, para ficar distante de nós. E aí vem a pergunta, e eu caminho para concluir desde já rapidamente: por que confessar? Por que eu preciso confessar? Primeiro, para receber o perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9, já citei, e se nós confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. Segundo, por que confessar? Para ter comunhão com o Senhor, para ter aproximação com o Senhor, porque a Bíblia diz que a luz e as trevas não andam em concordância. Poderão andar dois juntos se não houver concordância? Não podem. Jesus não senta na mesa do diabo, e não o diabo na mesa de Cristo. Não dá para ter comunhão com Deus estocando o pecado dentro de mim, dentro de nós. É preciso pôr para fora, distanciar-se disso e deixar Cristo tratar a nossa alma. Em terceiro lugar, porque nós precisamos confessar os nossos pecados para experimentarmos verdadeiro crescimento espiritual. O cristão que não confessa o pecado, ele não é um cristão maduro espiritualmente. Não é possível o cristão ele ser a cada dia mais melhor se ele não confessa os pecados. A Bíblia diz que a luz do justo é como a manhã, que vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Ou seja, você deve ser melhor hoje do que você foi ontem, e melhor amanhã do que você é hoje. E para isso é necessário confessar o pecado, se jogar diante de Cristo e falarmos para Ele: Senhor, eu não fui um bom marido hoje, não fui uma boa esposa hoje, não fui um bom filho hoje, não fui um bom pai, uma boa mãe hoje. Me perdoe. Porque eu quero o teu perdão, eu quero aproximação contigo, eu quero experimentar um crescimento espiritual, eu quero ter comunhão com o Senhor. Confessar pecados. Terceiro, se queremos sermos perdoados, nós precisamos saber que Deus perdoa. Versículo 3 e versículo 4 diz: se tu, Senhor, observares as iniquidades, os pecados, Senhor, quem subsistirá? Porém, contigo está o perdão, para que seja temido. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que se Deus resolvesse fazer uma CPI no mundo hoje, ninguém ficaria de pé, porque todo mundo peca, porque todo mundo falha. E se Deus resolvesse punir todo mundo que tem pecado, Deus iria ter exterminado todo mundo hoje, destruiu o planeta inteiro, porque todos nós pecamos. Mas por que Deus não faz isso? Por que Ele não nos destrói, ainda quando nós pecamos, ainda com as nossas muitas ignorâncias, ainda com os nossos erros? Porque Ele é um Deus que deseja nos perdoar. Sabermos que Deus perdoa no terceiro passo é entendermos que este Deus tem todos os motivos possíveis para não nos perdoar, mas ainda assim nos perdoa. E porque Ele nos perdoa? Porque Ele é um Deus bondoso, porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele é um Deus que, mesmo sabendo da nossa podridão, Ele se aproxima de nós, querendo uma reunião, um restabelecimento de comunhão e de aproximação. Mesmo Ele sendo santo, justo, verdadeiro, onipotente, grandioso, Ele se revela a nós, criaturas tão pequenas, tão miseráveis, tão vis, tão pecadoras. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Eu temo ao Senhor, porque eu sei que a única coisa que me sustenta vivo neste mundo ainda é a sua boa vontade, porque em mim não há bem nenhum, não há bondade nenhuma. Eu sei que eu sou concebido em pecados, eu sei que eu peco a todo momento, eu sou falho, e a única coisa que faz com que o Senhor não me destrua é somente a sua boa vontade. Se aproxime de Deus,
crendo que Ele pode perdoar. Porque alguns têm pensado que talvez Deus perdoe. Não no sentido da pessoa premeditar o pecado, dizer, Deus vai perdoar e não se importar mais. O diabo tem que tirar a mente das pessoas que Deus é esse ser rancoroso. É como um velhinho que fica lá no céu com uma bengala na mão, de barbarbuça, dizendo, pecou, miserável, vai morrer agora. Eu libero perdão, não. Não, Deus não é assim. O imaginário popular tem mexido muito com a mente das pessoas. Pensar que Deus é esse ser turrão, esse camarada que não libera perdão por nada. Não, Deus perdoa, a sua palavra revela o seu perdão, revela o seu amor, revela a sua entrega completa ao homem, para que este possa reconhecer suas falhas e voltar-se para Ele, para receber sobre a cabeça a sua graça e a sua misericórdia. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é bom. Em quarto lugar, se nós recebemos o perdão de Deus, nós precisamos depositar a nossa esperança na palavra de Deus. Versículo 5, verso 5: aguarda o Senhor, a minha alma aguarda e espero na sua palavra. O que é esperar o perdão de Deus na palavra de Deus? É ler quantas vezes Deus perdoou alguém na sua palavra. Eu preciso lembrar do Manassés. Era moureiro, feiticeiro, assassino, idólatra. Matou seus 2 filhos. É um culto pagão em adoração ao Deus Moloque. Sabe como funcionava? A estátua, o Deus Moloque, no lugar da barriga, um forno. Colocava-se a criança ali, acendia-se o fogo embaixo, fechava a grade. A criança chorava, e para abafar o choro do recém-nascido ali dentro, sendo queimada, assada viva, o sacerdote batia o tambor, para que remorso não viesse no coração dos pais que estavam enterrando a criança. Porque o culto deveria ser um culto com alegria para esse demônio. Ele fez isso com seus próprios filhos. Ele é preso em cadeias, em correntes, vai parar numa prisão. Completamente desgraçado na vida, magríssimo, ossos expostos, correntes nos pés e nos pulsos, e dentro dessa prisão passando fome. Ele diz: Deus, me perdoa pelos assassinatos, me perdoa por ter matado os meus 2 filhos, me perdoa por consultar os demônios, me perdoa por ser feiticeiro, por ter sido agoreiro, me limpa. Se o Senhor me perdoar, eu mudo a partir de hoje. A Bíblia diz que Deus tirou ele da prisão e concedeu o reinado novamente para ele. A coroa de ouro voltou para a cabeça dele, o cetro voltou para a sua mão. Ele voltou a sentar-se no governo de Judá, porque Deus perdoou ele. Deixa eu te fazer uma pergunta: você matou seus filhos? Você queimou seus filhos? Você veio a morrer, consultou a lua, consultou o sol? Se Manassés orou e obteve perdão, porque nós não obteríamos perdão da parte de Deus. Pedro, que nega Cristo 3 vezes antes que o gato andasse, obteve perdão da parte do Senhor. Nós poderíamos ficar a noite inteira aqui, só folheando a Bíblia e vendo quantas vezes Deus liberou perdão para a raça humana. É de capa a capa, do início ao fim, Deus sempre perdoando o homem, sempre dando uma nova oportunidade ao homem, sempre concedendo uma graça ao homem especial para que ele se voltasse para a eternidade e visse a negrura da sua alma, do pecado dentro de si, e buscasse a reconciliação com o Senhor, porque Deus sempre buscará a conciliação entre nós e Ele. Deposite a sua esperança e confiança na palavra, leia a Bíblia e veja que Deus é um Deus perdoador. Ele é um Deus que limpa, Ele é um Deus que concede uma nova chance, concede uma nova oportunidade para as pessoas. Em quinto lugar, se desejamos novamente termos o perdão de Deus e a comunhão, precisamos desejar a presença de Deus. Verso 6:
A minha alma aguarda o Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Meus irmãos, quem vigia pela manhã, quem está vigiando um banco, como fica durante a noite? Fica pensando que o dia chega logo. Que o dia chega logo. Que o dia chega logo. Ele diz: o meu desejo é como este. Eu quero a presença de Deus. Eu quero estar perto de Deus. É necessário se importar com a comunhão com Deus. Desejar a presença de Deus. Em sexto e último lugar, se nós quisermos obtermos o perdão de Deus, é necessário entender que Deus restaura. Últimos versos, verso 7 e verso 8 diz: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. A palavra remir aqui é perdoar, é inocentar. Repare por gentileza, não é perdoará de alguns pecados, de algumas falhas, de um terço das falhas, 25% das falhas, 99,9% das falhas. Perdoará de todas as suas falhas, de todas as suas iniquidades, de todos os seus pecados. Deus não é como nós, porque nós somos assim. Nós dizemos: eu perdoei você, irmão, perdoei você, irmã. Mas todas as vezes em que olhamos na cara da pessoa, queremos que a pessoa morra da pior maneira possível. Aí diz: eu perdoei, mas na segunda briga que tem, qualquer briga que se tem, qualquer outra discussão, relembra da discussão passada, relembra do erro do passado, não perdoou coisa nenhuma. Deus não, a Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no esquecimento e diz: das suas transgressões eu não me lembrarei mais. Deus perdoa, está perdoado. Ele não joga em face o que você fez no passado, o que você deixou de fazer. Ele libera perdão sobre a tua vida, sobre a sua história. Diz: eu não me lembro do que você fez, do que você falou, do que você praticou. Eu te perdoei. Está no passado, daqui para frente é só futuro. Eu não me lembro das suas falhas. Presbítero, se eu peço perdão agora a Deus com sinceridade, no próximo minuto Deus já não joga mais em face o que você praticou. Você está perdoado em nome de Jesus. Mas rápido assim, mas rápido. Eu me lembro de João Pedro, que pecou, que negou, que se desviou, voltou para a pescaria. Jesus vai atrás dele. 40 dias depois, o Pedro está liderando a igreja, é o presidente da igreja. O camarada estava desviado há 40 dias atrás e já é o presidente da igreja. Olha o nível do perdão, o nível da graça de Deus. Ele é chique. Ele diz: são águas passadas que você fez, tudo do ano passado. Restaure você, restabeleça você. Eu mudo essa história. Eu concluo dentro de tudo aquilo que foi dito aqui, tudo aquilo que foi passado, vem passando. Primeiro, para obtermos o perdão, precisamos admitir que pecamos. Segundo, é necessário confessar que erramos. É necessário pôr para fora alguns sacos de lixo de nossa alma. Saiba, em terceiro lugar, que Deus se perdoa, não caia na mentira do diabo. Em quarto lugar, deposite a esperança na palavra de Deus. Não confie apenas na minha palavra. Leia a Bíblia e veja que Deus é um ser perdoador. Deus também deseja que desejemos a sua presença para sermos perdoados. Depois, espere somente em Deus a restauração, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a obra da carne, mas segundo a lei de vida do Espírito Santo de Deus. Curva a cabeça, por favor, aonde você está, em nome de Jesus.
É momento de falarmos com Deus e de pormos algumas sacolas de lixo para fora da alma. Eu sei que alguns de nós podem ter 1, 2, 3 sacos de lixo na alma. Alguns têm umas sacolas de lixo bem grandes, outras bem pequenininhas. Mas não interessa. Deus chama todos nós para confessarmos diante dele, para admitirmos se nós falhamos e que nós erramos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos esta noite, pedimos perdão pelas nossas falhas. O Senhor é um Deus tão bondoso, tão zeloso, tão amoroso para conosco, e ainda assim nós temos pecado, nós havemos falhado, no falar, no pensar, no apressar os pés a fazer aquilo que é mal. Mas o Senhor, ó Pai, tem nos tratado com muito amor e desvio. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós te pedimos a graça sobrenatural que nos faz irmos além de nossas expectativas. Pedimos-te, ó Deus, que o sangue de Cristo Jesus, que não perdeu a sua validade, que ainda purifica de todo pecado, comece a agir e a entrar em ação nesta noite sobre nossa alma, sobre nosso espírito, sobre nossa carne. Que o poder restaurador do perdão repouse sobre nossa mente hoje, repouse sobre nosso coração nesta noite, trazendo paz aonde não há paz, trazendo alegria onde há angústia, trazendo prosperidade aonde há desgraça, trazendo luz aonde está imperando as trevas do inferno. Nesta noite, Pai Santo, quebra, Senhor, os grilhões de Satanás, pois nós estamos dispostos nesta noite a pôr para fora todo lixo chamado pecado, pelo erro, pela falha, iniquidade, pela falta. Nós levamos para fora hoje e nós dizemos: pecado, você não vai nos prender mais, não vai paralisar a nossa chamada, o nosso ministério. Nós estamos de bem com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Satanás, pega a sua acusação, pega o seu dedo apontado, pega nesta noite o seu pano sujo e sai, em nome de Jesus. Nós estamos lavados, perdoados, remidos, justificados pelo sangue do Cordeiro da nova aliança, em nome de Jesus. Senhor, restaura a nossa vida, o que o pecado levou, o que a falha levou, o que a transgressão tirou de nossas mãos. Restaura, devolve o chamado, devolve a aliança, devolve o milagre, devolve a vitória, devolve aquele talento que está enterrado, que está escondido pelo pecado cometido. Devolve para este homem, devolve para essa mulher. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Nesta noite eu peço, Pai, nos guarda, nos livre, nos justifique. Deus, longe de nós, esteja o coração ímpio, o coração mau, para se afastar do Senhor, mas que a tua graça possa imperar, que a tua graça possa superabundar aonde abundou o pecado. Em nome de Jesus, retifica-nos na graça que há em Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus, lava-nos, limpa-nos de todo mal, de toda falha, de toda transgressão. Só a sua graça pode mudar o nosso estado. Só a tua graça pode mudar a história de uma família, de um indivíduo, de uma nação, de um bairro. Só a tua graça pode mudar este mundo tão corrompido, tão vil, e de ideias alheias à tua vontade, à tua palavra. Só a sua graça pode resgatar o homem, arrancando hoje um tremendal de lama e firmando os passos sobre uma rocha. Em nome de Jesus, se estamos aqui, é porque a tua graça tem nos sustentado até este atual momento. Eu quero lhe peço e agradeço em nome de Jesus, que a tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Meus irmãos,
Eu estou agradecendo essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos encerrar? Pedir a você que está sentado, vamos encerrar em nome de Jesus. Senhor, que teu povo vai em paz para os seus lares. Guarda-os na saída, ó Deus, por essas portas. Livra-os do homem sanguinário, do homem corrupto, da bala perdida, dos acidentes. Sustenta-os, ó Pai, na palma de tuas mãos. E livra-os de toda investida covarde de Satanás. Dá-lhes, ó Deus, uma noite de sono abençoadíssima para a tua glória e para a tua honra, pelas mãos, por favor, em nome de Jesus. O amor, a graça, a paz e a doce comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre as vossas vidas, e todos nós que aguardamos o retorno glorioso de Cristo Jesus, dizemos alegremente nesta noite: amém. As palmas são bem forte, ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma excelente noite, e está terminado em nome de Jesus.